Oi, povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. Essa semana foi aprovada uma lei no Senado que equipara a misoginia ao racismo. E muitos estão preocupados, será que se discordar de uma mulher, se criticá-la, vou ser enquadrado como racista, como criminoso, vou perder minha liberdade de expressão, liberdade religiosa? Tem tido muita desinformação a respeito desse assunto. Mas fato é, gente, que o Brasil hoje, ele nunca esteve tão violento em relação a crimes contra as mulheres, estupro, feminicídio, mulher sendo arrastada, atropelada, esfaqueada, queimada, um monte de coisa, né? E o Estado brasileiro não pode se manter ausente em relação a esses crimes. Porque o que acontece, né? O Brasil hoje está muito mais seguro do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás, 2017, eram mais de 60 mil homicídios por ano. E hoje está com 37 mil homicídios. Nós não temos essa percepção que a gente vê barricada na rua, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Tiroteio, a imprensa fala muito disso. Agora a imprensa está até mais focada nos crimes domésticos, porque está tendo menos crimes urbanos, então ela fica falando crimes contra as mulheres, mulher apanhando, sendo estuprada. A imprensa hoje está mais falando disso do que os crimes urbanos, porque agora ela foca em outras coisas. Então, gente, isso explica a diminuição da violência. O que acontece? O pico do crime, 18, 19 anos, os jovens estão trabalhando. Nós nunca tivemos tanto número de desemprego entre jovens nessa idade, estão estudando, fazendo os programas do governo. Apesar de ainda ter muitos nenéns, né? Os jovens estão trabalhando, estudando, em vez de cometer crimes, e muitos deles até encontrando empregos aí, né? Bons, melhores do que o crime oferece, muitas vezes, né? Porém, né, apesar de estarmos no pleno emprego, estar no pleno emprego não é emprego pleno, né? Esses empregos aí do PT, aí, atendente, trabalhar em farmácia, restaurante, né? Empregos ruins aí de serviço, né? De pouca remuneração, né? Faz com que o homem também não tenha empregos na indústria, empregos que paguem bem. As pessoas estão precarizadas e tentando ver se vão empreender por aí para dar certo. Nem empreendedor é um precarizado. E a mulher, hoje, também está no mercado de trabalho, né? Está estudando, trabalhando no mercado e competindo muitas vezes com o homem, e encontrou sentido para a vida dela, a mulher moderna, não depender do homem, ter autonomia, ter sua economia própria, né? Não tem nada escrito que uma mulher realizada deve ter casamento, marido, filhos, né? A mulher encontrou sentido em ser essa mulher contemporânea, independente, com autonomia e essas coisas. E o homem, ele era valorizado por status, né? O ser provedor, ter dinheiro, ter bom emprego, essas coisas. E hoje a mulher ocupou esse lugar e não vê sentido um homem que a sustente. Ela quer ter economia própria. Ou seja, o homem se sentiu humilhado, desvalorizado, né? E não vence na vida e coloca a culpa em alguém, né? Então a gente já vê como, né, o Freud tem um livro chamado Mal-Estar da Civilização, ou seja, a gente, por viver um pacto implícito, por vivermos em sociedade, abrirmos mão da nossa liberdade por outras pessoas, né? O ser humano, ele tem inveja, ele tem ressentimento, ele tem desejo de vingança, né? Ou seja, o fato de nós vivermos em sociedade produz o mal-estar. O mal-estar é um fato social. Então, o homem, por ver isso, não ser valorizado por status, mulher encontrou sentido em ser independente, né? Ter economia própria, ser autonomia, não precisar ter marido, este mal-estar, né, que ele sente produz a misoginia. Tem essa produção, ele acabou encontrando sentido
nesses grupos de internet aí, Red Pill, essa cambada de vagabundo, falando mal de mulher o dia inteiro, mulher não presta, mulher ruim, mulher é interesseira, eu sou um homem que não macho, sou alfa, não falo dos meus sentimentos, tal. Este pessoal desses Red Pills devem realmente ser enquadrados como racistas, movimento de ódio, nazismo, por aí vai. É para eles essa lei. E eu acho que eles sim devem ser punidos desta maneira. Quem já enfrentou e enfrenta esses grupos de frente, vê que no Rumble ou na Deep Web, coisas absurdas que eles postam, mulher tem que apanhar mesmo, se me desobedecer eu bato mesmo, não deixo usar certas roupas, não deixo falar com outros homens, não deixo ter amizade, se me trair eu mato, vai apanhar, abertamente fala essas coisas. Ou seja, eles têm a mulher como inimigo interno a ser combatido. Por isso que tanto ódio das feministas, ridiculariza as feministas, elas são feias, são isso, são aquilo, né? Elas estão destruindo as mulheres, destruindo os casamentos. A feminista é a nova bruxa, né, da Idade Média, né? Então, a feminista é o símbolo da mulher o quê? Independente, empoderada, com autonomia, não precisa do homem. Então, isso causa no homem um ódio, né? Muitas vezes uma mulher bonita que ele jamais vai tê-la, que não dá nem bola para ele, inclusive, né? Então, gente, isso é o que tem que ser explicado. A misoginia, ela é um fato social que precisa ser combatido e o Estado brasileiro não pode estar ausente, deve punir estes homens de frente. Porque a mulher encontrar independência, autonomia própria, tá tudo bem. Eu tenho amigas minhas melhores amigas, inclusive, as amo de coração, são feministas. E como eu aprendo com elas, né? A gente se fala praticamente o dia todo de livros, de ideias, né? Melhor vida para as mulheres, para os homens, essas coisas, como deveriam ser o amor hoje, o casamento, né? Então, se precisa ter compreensão disso, o homem sentir-se seguro nesta sociedade mais igualitária, porque a extrema-direita no mundo tem crescido por quê? Porque o homem, principalmente os homens, né, estão inconformados com essa sociedade mais igualitária e querem uma sociedade com hierarquias. Por isso que eles encontram nesses grupos vagabundos aí, alfa, ômega, beta, sigma, eles querem uma sociedade com hierarquia, porque eles são ressentidos, né? Encontraram nesses grupos aí acolhimento. As mulheres encontraram nas feministas. As feministas que acolhem mulheres que são estupradas, que apanham, acabam encontrando nelas, né? Esses grupos que produzem violência, né? E o Durkheim, interessante, tem um livro chamado Suicídio, ele fala sobre isso. Olha, a sociedade, quando muda muito rápido os valores, tá, em consolidação, e a sociedade não muda o modo de produção da vida, as mulheres trabalhando, saindo de casa para trabalhar, querendo ser independente, não querendo casar, né? E os valores não mudam, né? Na mesma velocidade se cria a anomia, se cria a figura do ressentido, do reacionário, né? A pessoa que quer voltar ao passado, né? O passado era sempre melhor, os homens do passado eram melhores, quer voltar à década de 70 num mundo que não existe mais, né? Então, e o homem não encontra mais sentido para ele, acaba se suicidando, ou sendo um homem violento. Então, podemos inferir que a misoginia é uma doença do homem contemporâneo, do homem moderno, né? Uma doença social, né? E que o Estado brasileiro não previu isso. Ele previu que, olha, homem e mulher vão estar trabalhando e vão estar vivendo bem. A gente se previu como combater homicídio, violência urbana, mas nessa mudança muito rápida do modo de produção da vida, o Marx falava, isso que forma a consciência, a realidade material que vai formar a consciência, a mulher viu, não, eu trabalhando não vou precisar do homem. Se o homem me bate, ele quer me dominar, né? Ele tem uma relação comigo de dominação, satisfazer o ego dele, me ver como troféu, essas coisas eu não quero, né? Então, gente, né, tem até um livro do Freud, né? Psicologia das Massas e Construção do Eu, que ele fala da construção da psique, né?
também, muito disso, né? Além do mal-estar da civilização, tem esse também, que também fala, né, como surge aí as doenças sociais, essas coisas, né? E interessante, gente, que se tem que pensar agora em como, além de salvar as mulheres dessa questão da misoginia, diminuir os crimes, né? Nós temos bem-estar, também como salvar os homens, como deve ser o homem hoje em dia que tem potência própria, né? Porque os homens, a gente vê, coitado, né? Vê um sujeito ridículo, medíocre, uma decadência intelectual e de caráter profunda como o Nicolas, zombando das mulheres e sente-se nele representado. Por quê? Vê nele o gozo. Ele zomba de quem eu odeio e não é punido. Ele ridiculariza, ele humilha, ele vê essa figura caricata, né, que era antigamente o Bolsonaro falando os absurdos, e tem gozo. Ou seja, ele falando no aspecto psíquico, quer ser penetrado pelo Nicolas, pelo Bolsonaro. Isso explica a Trump. Por quê? Todo mundo quer ser aquilo ali, rico e babaca. Ter aquele status, poder falar o que quiser e não ser responsabilizado por isso, porque isto é ser homem, né? Então, isso explica muita coisa, né? E as mulheres que acabam, coitadas, algumas delas, se ancorando nesses babacas, porque não vão conseguir ter independência, ter autonomia, essas coisas, pensar por si própria, né? Ser sujeito nesta sociedade, né? Acha que alguém jamais a enxergaria como sujeito, se submete a esse universo de violência, né? Essa mulher defendendo o homem na internet é uma coisa ridícula, né? O homem que dá na cara dela, né? Então, gente, a gente tem que começar a pensar nessa construção deste homem que, já que nós vivemos numa sociedade mais igualitária e não de dominação sobre o outro, se é uma sociedade mais igualitária, então ele está ajudando a construir algo. O Aristóteles entendeu muito bem isso quando escreveu a Política, porque ele percebeu que os gregos já eram uma sociedade desenvolvida. Você já domina a geometria, já tem o Hipócrates com a medicina, a filosofia, o Platão aí com a República, né? O governo ideal, eram os mais sábios, que eram os filósofos, a democracia é uma porcaria e tal, né? Agora, a política vocês ainda não estão entendendo muito bem, a felicidade, vocês ainda estão meio perdidos, né? Ainda são homens pós-tribais, agora já não somos mais tribais, né? Mas já estamos agora na civilização, numa sociedade organizada, na polis. Agora nós temos que encontrar sentido nela. Ele escreveu a Ética Nicômaco, falando da felicidade, né? E da eudaimonia, né? E depois a política, livre e distribuição de renda, virtude, hábito, né? Potência. O Nietzsche foi falar de potência, além do homem, por aí vai, né? Então, o homem tem que criar a potência própria. E se cria hoje, por exemplo, não querendo trabalhar para ter status. Porque mulher não valoriza status, valoriza na internet aí, de performance, valoriza isso daí. Quando você não tiver mais isso, o que é que acontece? Teu casamento acaba, essa imagem de homem provedor, que é uma fraude, cai e o cara se suicida. Ou mata a família, mata a mulher, o que a gente acaba acontecendo. Por isso que está esse aumento desses casos, né? Então, até esses empregos horríveis que o PT dá, pleno emprego, mas não é emprego pleno, né? O Max Weber também falava disso, o descontentamento com o mundo, um governo que não dá futuro, sabe? Não dá horizonte, né? Então, o homem tem que ter isso hoje, o homem tem que ter direção própria. Ele tem que ter horizonte, tem que ter sentido na sociedade, uma sociedade igual, sentir-se seguro no mundo, numa sociedade igualitária. E principalmente, além de ter potência própria, não ser homem que tem vício, que tem domínio de si próprio, não ser dominado por impulso, por ego, né? Esse tipo de coisa. Sentir-se construindo uma nação, sentir sentido na polis, ter horizonte, entender como a sociedade funciona, entender o amor,
Eros, né? O Freud falava da pulsão de morte, o Thanatos, ou pulsão de vida, o Eros, que vem do erotismo, né? Ou seja, nós temos essa pulsão de vida, somos homens que se afirmam em si próprios, né? Cria novos valores, cria empresa, cria bons empregos, sabe? O que veio de Aristóteles? Veio Alexandre o Grande, né? É um dos maiores da história, o imperador da Macedônia. O que ele deixou de legado? Essa cultura helênica que influencia hoje todo o mundo ocidental. Olha o que esse cara deixou de legado, olha a potência que ele deixou, né? Então nós temos esses homens potentes e não homens passivos que vê uma figura caricata como Pablo Marçal, Nicolas e quer ser igual a eles. Pelo contrário, enfrenta esses caras, né? Enfrenta eles, né? Deixar de ser este homem que quer ser rico, mas não quer ser inteligente primeiro. E acaba acontecendo o quê? Acaba tudo burro e pobre, né? E seguindo esses sujeitos medíocres aí. Então, gente, é isso, tá? Vamos entender essa produção de violência que tem na sociedade, podermos ser homens capazes de construir uma nova civilização, né? Liderarmos uma nova civilização, né? Principalmente a Polis hoje é uma Polis digital. Eu abri um canal com essa missão, não é um canal meu, é um canal todos, construído por todos. Está demorando a crescer falo de coisas, de estruturas, de coisas que, né, mexem com o sistema, mas graças a Deus por isso, vamos em frente, né? Então, entender de maneira estrutural a violência da sociedade, a misoginia, porque, gente, o homem não está em decadência. O que está acabando hoje é o homem inútil. É a decadência do homem inútil. Porque o homem inútil, antigamente, ele tinha valor. Porque os casamentos eram dotes. Os casamentos eram arranjados. Era o pai que casava a filha, pegava um inútil qualquer lá e acabou. Hoje não. Hoje a mulher escolhe o seu parceiro. E muitas vezes escolhe por dinheiro. Mas não escolhe por hoje, né? Agora, uma sociedade que ela pode escolher, que ela quer ser independente, ter autonomia e não precisa do homem, então ela vai escolher realmente o melhor. O que tem potência própria, o que se domina, o que não quer dominá-la, que não é dominado por ego, por impulso, por vício, sabe? Que tem horizonte, que tem direção. É isso que uma mulher hoje quer, sabe? Não é alguém que a completa, mas é alguém que constrói junto, sabe? Então é isso que se tem que entender. Entende? E eu, quando passei a entender isso, eu não tive mais depressão, medo, me sinto cada vez mais seguro no mundo, embora ainda tenha que melhorar muitos pontos meus, entende? Mas enfrentando de frente essa vagabundagem que produz violência. Então, gente, é isso. Você que gostou desse canal, curta, compartilha, comenta, passa para outras pessoas. Vamos ajudar esse canal a crescer e ter um canal na internet com estes homens com novos valores. Se você quer algo comum, curta os medíocres que estão aí, né? Falam de dinheiro o tempo todo, vende curso o tempo todo, aquela mentirada toda. Fica à vontade. Quer ter conteúdo de política, de qualidade, acima do senso comum, não ser só um mero trabalhador, que o brasileiro é construído para ser um trabalhador, mas ser um pensador, ser um cara que enxerga mais além, aqui é o seu lugar. Curta, compartilha, comenta, dá o seu like, fica aí. Meu abraço. É isso.